Bom, pessoal, mais um vídeo em que eu vou recomendar outros vídeos para o pessoal assistir. Em alguns vídeos atrás, aliás, deixa eu só fazer uma explicação de por que esse Lone Wolf Longhorn está aqui. Esse é um original da Lone Wolf, antes da Benchmade comprar a Lone Wolf. Portanto, o aço ainda é o S30V. Todo mundo sabe que meus preferidos são aqueles Buck Vantage e tal, mas eu tenho uma queda especial por essa lâmina. Tanto é que é a única dentre todas as minhas lâminas de qualquer tipo que eu jamais fiz modificação alguma, nem mesmo no fio. Para os amigos terem uma ideia, mais de década que eu tenho essa lâmina e o fio ainda é o original da Lone Wolf, tá? A Lone Wolf era famosa pelo acabamento e o cuidado no tratamento térmico das lâminas dela, tá? Então o tratamento térmico desse S30V é até melhor do que o da Buck, e tem 60 de dureza. Eu nunca nem afiei, eu dou um retoque no microfio, tá? Que não é isso que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui o desbaixo original da Lone Wolf, tem até a marca que interessante, eles não usam, não é nem um sistema de lixa de cinta não, pelo tipo de desbaste no fio, parecem mais um rebolo com pedras muito finas, porque você consegue ver as separaçõezinhas, é bem interessante. Ou então algum tipo de cinta especial, não sei, mas o importante é que a habilidade de corte é tão boa que nem nisso eu nunca mexi, tá? É só uma curiosidade para os amigos. É um espetáculo na mão. Cabral, você já usou muito essa lâmina? Não, na verdade também não usei muito não. Eu usei ela uma vez para testar, para esfolar um carneiro, tá? Esfolar e fazer alguns cortes, pelo menos os cortes primários do carneiro, né? Que é costela, pá, perna, né? Tirar isso tudo, pescoço e tal, separar a cabeça, esfolei. E eu uso basicamente, gente, assim, numa festa, um troço assim, não vou mentir não, é porque eu acho ele muito chique realmente, tá? E sempre que eu tiro para ir num churrasco e tal, o pessoal pergunta, nossa, que canivete que é esse e tal, deixa eu ver e tal. Então digamos, como diz o povo, é para me mostrar mesmo que eu uso ele. Então ele realmente não vê muito uso também não, tá? É basicamente isso. Mas hoje nós não vamos falar sobre ele. É porque, gente, de vez em quando a gente cansa de ver e ouvir algumas coisas. Então a gente vê umas pessoas falando assim, nossa, vou fazer um hard test com tal lâmina, ou nossa, um tratamento brutal para tal lâmina, vou abusar de tal lâmina. Quando eu vejo os vídeos, gente, dá vontade de rir, alguns eu até rio de verdade. Tem umas figuras que a maioria dos amigos eu tenho certeza que conhecem e tal. Alguns devem ser fãs, eu não tenho nada contra. Mas tem gente por aí que vai para uma capoeira, porque eu não chamo aquilo nem de mata. Capoeira, reserva legal da propriedade, tá? Quem é afeito mais ao meio rural sabe que pelo menos aqui na região sudeste você precisa ter uma reserva legal de 20% da área da propriedade. E como essa pessoa eu sei que é do sudeste, então ela fala assim, nossa, vou passar um dia na selva com meu kit não sei o que, ou vou testar não sei o que na selva. Que selva o que, gente? Pelo amor de Deus. O cara tá numa capoeira, porque aquilo não pode nem ser chamado de mata, de tão rala que é a coisa. O cara tá numa capoeira, de uma reserva legal, e o cara fica falando, na selva. Tem uns caras que fazem umas facas aí, que pelo amor de Deus, você vê que o teste que o cara faz é cortar limão, gente. É brincadeira um trem desse. Vocês vão cortar um umbigo de bananeira.
E você vê que a faca está penando para cortar. Não é problema de estar afiado ou não, é problema da geometria que é péssima. Entendeu? E tem um monte de gente que não entende nada. Tudo bem, eu sei que isso é a realidade da maioria. Mas ficam lá babando ovo. Pô, cara, que legal, eu quero uma dessa, que não sei o quê. O cara quer uma porcaria. Eu não entendo um trem desse, eu não entendo. Tudo bem, o sujeito pode ser esforçado, mas eu acho picareta também, porque às vezes falta uma coisa para ele. Ah, não vou poder mais fazer vídeo para vocês, porque está faltando isso. Aí o povo vai fazer vaquinha para dar alguma coisa. Ô, gente, vocês desculpem, mas a frase do cara que criou o sistema de pirâmide, né, financeira, continua valendo. Nasce um otário a cada minuto, não é possível. Hoje em dia, com a internet, gente, tem muita informação disponível. Se a pessoa tivesse curiosidade, buscasse um pouquinho mais de coisa, buscasse se aprofundar, visse mais vídeos, ia ver o nível dos picaretas que tem por aí. Tem um outro que não, esse eu tenho que fazer um comentário, eu não vou citar nome, é lógico, porque o meu negócio não é criar polêmica com ninguém, não quero que o meu canal cresça, não tem nada disso, não é criar, porque pelo que eu já notei na internet, no YouTube principalmente, um canal crescer é você caçar confusão com alguém grande. Mas o cara disse que passou um tempo estudando aço, estudando lâmina, para desenhar a melhor lâmina possível, que não sei o quê. Aí eu pego um vídeo do sujeito fazendo o seguinte comentário: pô, esse machete ou facão da Cold Steel é tão bom que eu tenho certeza que não é aço 1055. Que a Cold Steel fala que é aço 1055, mas na verdade deve ter muita coisa ali naquele aço, porque não é possível um aço 1055 ter esse desempenho. Gente, quando o cara fala uma coisa dessa, você vê que ele não entende porcaria nenhuma de metalurgia, não entende porcaria nenhuma de aço, entendeu? É o suprassumo do desconhecimento. Mas aí os fãs ficam: pô, fulano, você é foda, você é que não sei o quê. Como é que o cara fala que estudou para desenhar a melhor faca do mundo e me fala uma besteira dessa? Isso sem contar as inúmeras outras besteiras que ele fala. Nesse vídeo ele até usa esse facão da Cold Steel. Você vê que a técnica do cara, gente, vocês vão me desculpar, mas é risível. Eu já cansei de ver esse sujeito falar bobagem em um monte de área. Tem uma famosa do tal do carvão ativado, mas continua um monte de gente babando o ovo do cara. Pô, sério. E é por isso que eu tenho certeza que a desinformação do pessoal é tão grande. É porque é tanta gente repetindo uma bobagem que um sujeito sem informação e sem formação passa, que aquilo acaba prevalecendo apenas por causa do número. É tanta gente, eu não vou chamar as pessoas de idiotas, mas repetindo as idiotices de um sujeito mal informado e que não está preocupado em se informar, ele está mais preocupado em ganhar view, porque ele consegue monetizar isso de alguma forma. Acabar o YouTube hoje em dia não dá dinheiro. Gente, existem N maneiras de você monetizar alguma coisa. Pode ser com parceria, ganhando coisa e tal. Então, ganhando visibilidade para escrever livros. Vê se eu vou ler um livro qualquer que um sujeito desse escreva. Gente, não é arrogância minha não, mas algumas coisas a gente não pode deixar passar, porque hoje em dia parece que tudo é aceitável. É verdade, todo mundo tem direito à opinião, por mais idiota que ela seja. Mas você não tem que dizer que a opinião dele é válida. Não, não é válida. Ele está falando idiotice, está falando besteira. Essa cultura do politicamente correto, que você não pode falar que um sujeito está falando bobagem, é um absurdo. É igual aquela história de que num campeonato de futebol na escola do 2º grau, todo mundo tem que ganhar medalha para ninguém se sentir perdedor. Gente, isso não existe. Ganha medalha o primeiro, o segundo, o terceiro, o resto perdeu. Aliás, além do primeiro, todos os outros perderam. A realidade nua e crua é essa. Esse negócio de ficar adorando a pílula, isso é um absurdo. Só serve para quê?
para criar uma geração cheia de mimimi que não reconhece suas limitações, não sabe quais são suas limitações, logo não pode trabalhar nas suas limitações e não vai crescer, tá? Então é de tanto ver essas bobagens, tá? Essas coisas nonsense, a gente acaba ficando meio revoltado, não pelo que o sujeito está falando, ele tem direito de falar a bobagem que ele quiser, mas é que ele está levando um monte de gente que por uma série de motivos, que não tem informação, porque está começando, ou porque, vamos ser sinceros, o caso da maioria, não está nem aí em procurar mais informação de verdade, ele está satisfeito com aquilo que confirma o que ele acha que é o certo. Né? Qualquer um que fale coisa diferente é invejoso, é bobo, é metido, é não sei o que, arranjam qualquer desqualificação para justificar a bobagem do mestre deles. Outro detalhe, por que eu peço aos amigos para parar com essa bobagem de falar mestre Cabral? Eu não sou mestre em porcaria nenhuma, não sei comer churrasco. Nisso realmente eu sou mestre. Aliás, comer carne de forma geral, né? Se tem uma coisa que o Cabral jamais vai ser, é vegetariano. Aliás, eu sou vegetariano de segunda ordem, né? Porque eu como a carne, o herbívoro normalmente é vegetariano de primeira ordem, transforma o vegetal e concentra os nutrientes na forma de carne, então eu sou um vegetariano de segunda ordem. Mas a gente tem que parar de aceitar, gente, tanta gente com muito alcance, falando bobagem, porque isso dissemina a bobagem. E aí, se você tem 10 pessoas falando uma bobagem, quando uma corrige aquilo, 9 que não estão sabendo da história, das 9, 8 vão acreditar naquelas 10 que estão falando a bobagem, e uma vai acreditar na de cá, ou seja, isso perpetua as bobagens. Tá? Cabral, mas por que você está falando isso? Porque quando eu fiz uns vídeos atrás recomendando outros vídeos para os amigos assistirem, até na tentativa de desmistificar muitas dessas bobagens que são propagadas à torto e direito, e olha, não são só por esses infelizes, que quem conhece um pouquinho, gente, sabe que o cara não sabe nada. Esse então, do carvão ativado, esse me dá nos nervos, porque ele quer abranger tudo quanto é área, e você vê que o cara, se você soltar ele realmente, eu não digo numa mata, solta um sujeito desse no Pantanal, ele não sai em boas condições depois de um simples fim de semana. Não sai, gente, porque o cara... Não, deixa quieto. Mas, como eu venho dizendo, quando a gente vê uns caras pegar umas madeirinhas quase podre, botar uma faca, fazer um batonezinho ali, ou fazer um shopping, numa madeira quase podre, fala assim, nossa, um teste brutal, um uso abusivo. Essas pessoas não fazem ideia do que é teste brutal e uso abusivo. E infelizmente, para a maioria dos amigos que está chegando, vamos dizer, nos últimos 10, talvez 15 anos, que começou a se interessar mais por isso, num dos vídeos eu citei o Nos4, que era um americano, eu digo era, não no sentido dele deve ter falecido, nada disso, é porque ele desapareceu do YouTube, cancelou o site que ele tinha, o fórum dele, e ele fazia uns testes com várias lâminas até de renome, que isso sim é abusar de lâmina. Ah, Cabral, se os testes eram abusivos, por que você vai nos recomendar? Gente, realmente os testes eram abusivos, eram randômicos, aleatórios, ele não testava da mesma maneira, nem duas lâminas da mesma maneira, você via que a sequência não tinha ordem, a quantidade de cortes, pancadas, seja lá o que fosse, não tinha vamos dizer, um roteiro, um padrão a ser seguido. Porém, como eu sei que muitos dos amigos que me acompanham nesse canal, eu sei disso pelos comentários que eles fazem, que são comentários lúcidos, pertinentes, que vê que a pessoa está entendendo o que está falando, e é isso que a gente busca, disseminar conhecimento para a pessoa poder avaliar por ela mesma. Então eu percebo isso em muitos comentários, e eu
como os amigos sabem, eu procuro ler todos e responder todos. Deixo um ou outro sem resposta, porque eu acho que nem merece resposta pelo que é postado. Não apago postagens e tal, mas eu prefiro nem responder alguns pelo nível da coisa. Mas eu vejo também que muitas das observações que os amigos fazem mostram que esses amigos estão interessados, estão aprendendo, não comigo, longe de mim dizer isso, estão aprendendo por quê? Por mérito deles, porque estão procurando conhecimento, outras fontes de informação, estão começando a entender os mecanismos da coisa. Ninguém precisa ser engenheiro metalúrgico, gente, para entender o básico de metalurgia aplicada a uma lâmina de corte. Isso é muito simples, basta ter um mínimo de interesse. E eu vejo que muitos dos amigos têm esse interesse, então é por isso que eu vou recomendar esse canal do YouTube, que aliás foi um dos amigos, quando eu fiz esse comentário sobre o NOS4, ele falou assim: olha, Cabral, tem um sujeito que fez o upload de boa parte dos vídeos do NOS4. Eu já tinha visto esse canal, mas há muito tempo não me lembrava, e realmente, desculpe, tem muitos, quase todos os vídeos do NOS4. Uma pena que não tem um do que eu acho um dos melhores, que é o do Cold Steel Cooker Machete, né? Não tem esse em específico, mas eu tenho esse vídeo. Eu inclusive vou disponibilizar para os amigos, botando ressalva lá que é um vídeo do NOS4, feito por ele, com direitos autorais para ele, para ver se não dá nenhum problema, né? Mas é que eu realmente, de todos os vídeos do NOS4, gente, desses testes abusivos deles, são impressionantes, tá? Todos os vídeos. Mas o desse facão da Cold Steel é, talvez, pelo menos na minha opinião, um dos mais, se não o mais impressionante. Não é à toa que eu já há mais de década eu vinha de olho nesse facão, e na época, quando o NOS4 postou esse Destruction Test desse facão da Cold Steel, eu falei, pronto, tô vendido nesse facão, vou comprar. Na época eu comprei, me custou acho que $18 e mais 12 de frete dos Estados Unidos. Então saiu a $30 na época, isso bem mais de 10 anos atrás. Então eu vou disponibilizar o vídeo que eu tenho, eu já tenho ele no meu canal, eu não o tornei público porque eu sempre tive essa preocupação. Eu falei assim, eu não quero mostrar uma coisa que não é minha e ter visualização por isso. Mas como eu não monetizo o meu canal, né, não fico pedindo para ninguém assinar o canal, nem para ninguém dar joinha, e como eu vou botar lá esse disclaimer de que o vídeo foi feito originalmente pelo NOS4, foi feito o upload por ele, todos os direitos autorais cabem a ele, eu acredito que não deve haver problema. Até porque, eu vou botar isso na descrição, tá, desse vídeo aqui, o canal que eu vou sugerir aos amigos fez o upload de muitos dos vídeos do NOS4, tá? Falta lá alguns vídeos das Boost, das Swamp Rats e tal, mas de um total, eu acho que o NOS4 tinha uns 28, não 28 vídeos, tá, gente? Ele testou umas 28 lâminas, sendo que uma ele testou 2 vezes de uma forma. São bem mais vídeos, porque os vídeos são divididos em parte 1, 2, 3, 4, 5, etc. e tal. Mas vale a pena os amigos verem, para verem o que uma lâmina suporta, o que um aço suporta, como uma geometria conjugada com um tipo de aço é importante. Ah, Cabral, você está falando que esses testes são válidos? Gente, válidos eles são, tá? Eu só digo que uma lâmina jamais deveria ser exposta ao que ele expõe. Mas você fala assim, Cabral, então não tem validade prática. Aí é que está. Quando você aprende a enxergar com o olho técnico, ou mais técnico, vamos dizer assim, e filtrar o que você está vendo, você tira lições muito importantes desses vídeos. Ele era muito criticado na época, principalmente pelo pessoal dos fóruns gringos, porque esse pessoal de fórum gringo, gente, eu vou dar a mão à palmatória, porque essa lâmina aqui eu realmente
praticamente nunca usei ela de forma mais abusiva, e eu não uso lâmina nenhuma minha de forma abusiva, tá? Eu sei os limites das minhas lâminas, o que elas podem fazer, então é o que eu faço com elas. Mas, por exemplo, eu não considero abusivo usar um dos canivetes que eu tenho para isso, para cortar planta daninha no concreto na beirada de calçada. Ah, Cabral, isso não é um uso abusivo? Eu acho que não. Eu vou detonar o fio? Vou, mas eu já tenho um fio próprio para isso, tá? Eu sei o que ele pode me render. Eu sei o que um facão meu pode fazer. Eu sei onde ele pode pegar em pedra e eu não tenho problema com isso, tá? Então, mas o que vocês vão ver nesses vídeos do Nosfor é abuso puro de lâmina, abuso puro. Mas existem lições muito importantes que dá para os amigos tirarem dali, tá? No tocante a aço, no tocante a geometria, como um aço se comporta. E uma coisa, gente, você consegue quebrar qualquer aço. Até uma barra de aço 1020 nervurada de construção você consegue quebrar. Tudo depende de quanto de energia você está disposto a investir em quebrar aquilo, tá? E aí você para e pensa, será que no meu uso a campo, mesmo que eu precise abusar, eu vou conseguir colocar a quantidade de energia suficiente para levar uma lâmina à fratura? Essa é a pergunta a ser feita. Não é se tal aço quebra ou não quebra. Qualquer aço quebra, gente, tá? Depende do quanto você está disposto a investir de energia para levar esse aço a fraturar. Alguns fraturam com baixa energia, outros precisam de um esforço tão grande que eu diria que num uso humano, vamos dizer, é quase impossível aquele aço fraturar, tá? Então, principalmente para esse pessoal que não pegou essa época e não teve a oportunidade de ver esses vídeos, de ler o fórum do Nosfor, de participar das discussões que ocorriam na época, eu acho que vai ser extremamente instrutivo e divertido. Então, os amigos vão poder aliar conhecimento, informação e diversão. Porque é divertido você ver o que o cara faz com as lâminas, gente. Não vou adiantar para os amigos vão entrar nesse site, que eu vou deixar o link na descrição, e eu vou deixar também o link para o teste que ele fez com o facão da Cold Steel, que não tem nesse site. Esse é um vídeo que eu tenho já feito o upload no meu canal. Os amigos, quem não conhecia ou quem não sabia do potencial vai ficar abismado, tá? E aí, quando eu me lembro disso, e o sujeito falando assim, não, com certeza não é aço 1055, deve ter outros elementos ali que a Cold Steel não faz. Gente, eu fico pensando, o sujeito é tão ignorante, mas tão ignorante, que ele acha que a Cold Steel ia fazer propaganda de um aço dito super inferior, que muitos cuteleiros até desqualificam para uso em lâmina, para esconder que ela está mexendo na composição química daquele aço, para ele apresentar o desempenho que ele apresenta no facão que ele testou. Você vê, é coisa de uma pessoa que é crua demais, que não tem informação, gente. É risível, vocês vão me desculpar, mas eu tenho que rir de um sujeito desse. E não é arrogância minha, não. É desprezo mesmo por um sujeito levar tanta gente. Ah, Cabral, ele tem informação de qualidade? Tem informação de qualidade, sim, gente. Mas o cara não pesquisa, não. O máximo que ele faz é ler alguma coisa, traduzir, para fazer um vídeo semelhante, falar que ele é aquilo, que ele entende daquilo. É a mesmo caso do outro que vai passar um dia na selva, que testa as lâminas dele cortando um umbigo de bananeira e falando, pô, e corta uns pau podres, fala, nossa, olha a resistência, um teste brutal, tá fazendo um cruzamento de jacaré com arame farpado,
que não serve pra porcaria nenhuma e tá pedindo um preço absurdo, que até os fanáticos que chamam ele de mestre, de cara do cacete e tal. Pô, meu, tá caro demais isso aí, baixa o preço, porque o troço é uma porcaria, mas tem gente que vai comprar, gente. É isso que me deixa chateado. Não é o cara falar e fazer bobagem, é o cara tirar vantagem de quem não entende nada. Isso é que me deixa chateado. Isso é que me dá nos nervos. É o cara se aproveitar da falta de informação das pessoas para ganhar dinheiro. Tudo bem, gente, cada um pode ganhar dinheiro como melhor lhe aprouver. Eu não ganho dinheiro nenhum com lâmina porque não é minha profissão. Eu ganho dinheiro como dentista. É por isso que eu não vendo nada, rigorosamente nada relacionado à cutelaria. Nada. É por isso que eu não monetizo o meu canal. Porque isso não é fonte de renda para mim. Fonte de renda é a minha profissão. É no que eu me formei, é o que eu gosto de fazer. Essa é a minha fonte de renda. Isso aqui para mim é um bate-papo com os amigos. Eu aprendo muito com os amigos, com os comentários que eles fazem. Então isso para mim, esse canal do YouTube é uma fonte de informação para mim, tá? Porque eu realmente aprendo muito com os amigos. E como eu falo pelos cotovelos, né, é uma forma de eu me expressar. Antigamente eu escrevia em fórum, escrevia textos assim, quilométricos. É muito mais prático eu falar num vídeo do que eu escrever um texto. Para mim é bem menos trabalhoso falar, né? E é por isso que eu falo pelos cotovelos mesmo. E tem um monte de comentário lá. Pô, cara, você fala demais. Falo sim, não precisa assistir meus vídeos, não. Começou a ver um, cansou, nunca mais assista nenhum, é um favor que faz. Não estou preocupado em ter X número de amigos assinando o canal, ou ter X quantidade de gostei. Isso para mim, gente, não faz a menor diferença. Ou antes, faz sim, massageia o ego. É verdade, massageia o ego sim. Quem disser que não está mentindo. Mas o que para mim é mais importante é a interação com os amigos. Eu comecei o canal porque alguns amigos em fórum viraram para mim: ô Cabral, faz um vídeo aí mostrando isso que você está escrevendo e tal. E eu comecei por isso, gente. Só por causa de um pedido dos amigos. Se eu tivesse continuado com 2 ou 3 amigos assistindo os vídeos, tal, eu já estaria satisfeito. Igual eu sempre respondo para os amigos. Esse meu canal no YouTube é uma forma, além, para mim, mais prática do que escrever em fórum, que eu achei para retribuir o que muitas pessoas anônimas já fizeram por mim, já me passaram informação de graça, nunca me cobraram nada. E isso eu aprendi muito, gente. Quando eu comecei a frequentar o Sindicato dos Produtores Rurais, que normalmente são demonizados nesse nosso país, a generosidade desse pessoal, porque meu pai foi criado, nascido e criado na roça, saiu da roça para estudar num colégio interno e de lá fez faculdade em Juiz de Fora. Mas meu pai candeava carro de boi, meu pai viajou como tropeiro para buscar reprodutor de lá da região deles, que é do Pico da Bandeira, aqui em Governador Valadares, na década de 50, que o governo trazia e vendia para produtor rural. Meu pai é o tipo do sujeito que entende de tudo na roça, entende de fazer, pegar e fazer. Ele tem inúmeros cursos do Senar, de vaqueiro, de doma racional, coisa que ele sempre fez. Na prática dele, ele aprendeu depois com técnica. Então, vocês imaginem, o conhecimento do meu pai em termos de agropecuária é de dar inveja. O conhecimento do meu pai para lidar com planta é de dar inveja. E assim, nós tivemos que vender a pequena propriedade que a gente tinha porque o médico proibiu o pai de fazer esforço físico. E ele não parava, porque no domingo era a folga do parceiro que ajudava na lida do dia a dia. Ele subia pasto para trazer gado para o curral, subia com lasca de cerca nas costas para fazer cerca, esticava a cerca, pegava latão de leite 50 quilos para pôr para a leiteira pegar. Tá? Então, esse conhecimento, eu rolo de rir quando eu vejo esse povo assim:
Não, porque atividade mateira... Gente, esse povo não faz ideia do que é atividade mateira. Eles acham que ir para o mato é você ficar entalhando colherzinha, canequinha, fazendo tri-stick e tal. Isso como diversão, tá? Como um hobby para você descontrair, para você relaxar, perfeito. Mas não me fala que você é mateiro, não, tá? Porque mateiro, eu conheço muito mateiro, porque eu convivi muito tempo na roça, tá? Então, eu sei o que esse povo é capaz. Vocês não chegam perto desse povo, gente. Com todo o aparato que vocês têm. Vocês não chegam perto desse povo que vai para o mato com um canivetinho enferrujado e um facão na cinta e faz de um tudo. De um tudo. Desde botar comida em casa, limpar uma clareira, limpar uma roça, eles fazem de tudo. Isso é mateiro. Mateiro é o cara que vive nos campos lá do sul, que vive no Cerrado brasileiro, que vive na região montanhosa de Minas e conhece aquilo como a palma da mão, gente. Esses são mateiros, tá? É o povo simples, é o povo da roça. Esse povo sim. O que a maioria, é lógico que existem exceções, tá? Existem exceções. Mas o que a maioria faz é brincar de ir para uma reserva legal, para uma capoeira, para uma matinha, tá? Para uma área do cerrado, tá? Para uma área de campo lá do sul, tá? Existem amigos, por exemplo, na região da Amazônia. Vou citar um para... Só um, eu não quero ser injusto, devem ter muitos mais. Mas um cara que entende do que está falando. Primeiro que ele entende do que está falando, porque ele fala principalmente da área dele. Segundo, ele viveu boa parte da vida dele nesse ambiente, nesse bioma, que é o Simon. Tá? Outro cara que entende de roça, porque tem propriedade e vive na roça, é o meu amigo Cristiano Nogueira. Ele entende de roça porque ele trabalha na roça dele. Ele tem propriedade rural. Ou tinha, não sei, tomara que continue. Mas é um cara que trabalhou na roça, gente. Ele era dono, mas pegava no chifre do boi. Porque se não pegar no chifre do boi, você tem prejuízo. Então essas pessoas eu respeito. Essas pessoas eu tenho muito respeito. Porque são pessoas que não só entendem da área delas, mas vivenciam o que entendem. Vocês estão me entendendo? Então, essas pessoas têm o meu total respeito. Eu aprendo com elas. Tá? Agora, a maioria, gente, não faz ideia do que é uma mata ou o que é uma selva. Tá? Mata. Gente, nós tínhamos mata na nossa propriedade. Não tem nada demais aquilo, com exceção dos mosquitos que enchem o saco, tá? Ah, mas e cobra? Gente, cobra, vocês vão me desculpar, mas jararaca na propriedade, era rara a semana que a gente não matava 2, 3, que estava no quintal e por causa dos cães e dos carneiros. Caso contrário, se fosse no meio do mato, largar para lá, ela não mexe com você não mexe com ela. Mas quando está ali com os cães perto e coisa, você não vai esperar ela picar um cão e você não vai pegar uma jararaca para colocar numa caixinha para soltar a 100 metros de onde você pegou. Então a gente tem que ser pragmático algumas vezes. Não é que eu acho que tenha que se matar cobra, não é isso não, gente. Porque elas ajudam até a controlar pragas como roedores e tal. Mas, por exemplo, se eu tenho num quintal cães, galinhas, que aliás as galinhas são ótimas para pegar as jararaquinhas, viu? Galinha da Angola também é feroz nisso. Mas eu tinha cães, eu tinha os carneiros ali perto. Então, se eu vejo uma ali e eu tô com alguma coisa, eu vou matar, sinto muito. Agora, se eu tô no meio do pasto e coisa, se eu conseguir ver alguma, não vou mexer com ela lá não, deixa quieto, tá? Mas eu tô divagando demais, gente. Mas voltando àquilo. Então, que os amigos vejam com filtros o que o NOS4 faz nesses testes dele, tirem o proveito que puderem desses vídeos, tá?
como eu já falei, são randômicos, são aleatórios, não existe um padrão, mas você consegue ver algumas coisas ali. Aliás, você consegue ver muitas coisas ali, tá? Que vão ser importantes na hora de você definir qual aço melhor para um canivete para tal aplicação que você queira, qual aço melhor para uma lâmina fixa para tal aplicação que você queira, por que tal aço da moda não é interessante, desculpe, e é preferível você ter um aço mais simples, ou em qual caso um aço desses de extrema resistência à abrasão, normalmente com carbetos de vanádio, tungstênio, etc., é mais interessante para você, mas isso precisa que você tenha um pouco mais de conhecimento. Ah, Cabral, eu estou começando agora e não tenho isso. Não tem importância, ninguém tem. Todo mundo, quando começa da estaca zero. A gente vai aprendendo, é um aprendizado contínuo. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe muito. Cada dia você aprende uma coisa nova. Até quando você revisita um mesmo assunto que você já debateu, dependendo do seu interlocutor, ele te obriga a avaliar aquele assunto sobre um outro ângulo que você ainda não tinha percebido. Então você acaba aprendendo uma coisa nova ali, tá? Então não se preocupem com isso, gente. Ah, eu não tenho conhecimento suficiente. Ninguém tem quando começa. É passo a passo que a gente vai ganhando. E vai chegar num ponto que de repente parece que dá um estalo, que as coisas todas começam a fazer sentido. Você fala assim, poxa, isso sempre foi tão claro e eu nunca me dei conta disso. Basta você acumular um pouquinho de conhecimento e aí tudo parece que começa a se encaixar numa facilidade incrível, tá? Então é isso. Eu recomendo, até por diversão, que os amigos deem uma olhada nesse canal do YouTube, que eu vou deixar o link na descrição. Provavelmente vai ter uma lâmina lá que você gosta dela, ou que você queria adquirir, ou que você sempre achou legal e tal, e você vai falar, nossa, ela é capaz disso, ou nossa, ela não foi capaz disso e tal, comparada com outras. Então, quer dizer, os amigos vão aliar o melhor dos dois mundos. Os amigos vão ter informação e diversão num só canal, tá? Porque esse canal desse caboclo que fez o re-upload dos vídeos do nosso fórum, só tem esses vídeos, tá? Então os amigos, eu tenho certeza que quem gosta mesmo, quem é mais raiz assim, vai olhar de cabo a rabo todos os vídeos, vai levar o tempo que for necessário, um dia, uma semana, um mês, um ano, não importa, mas vai ver todos, tá? Vai aprender com aquilo, vai ter pontos que ele vai falar assim, nossa, eu não acredito, ou não acreditava que tal lâmina ou tal aço fosse capaz de suportar isso, ou eu não acredito que tal aço ou tal lâmina não suportou isso, tá? Vão achar interessante. E vou deixar o link para o teste do facão da Cold Steel, que na minha opinião é o mais impressionante de todos, gente. É o mais impressionante. E só falando para aquele cara que falou que a Cold Steel provavelmente coloca outras coisas no 1055, meu amigo, não tem outras coisas não, tá? É carbono, é ferro, um pouquinho de manganês e é basicamente isso, tá? Então não tem nenhum elemento químico a mais ali para dar aquele desempenho. Aquele desempenho que você viu no facão que você testou é o desempenho esperado para esse aço 1055 e o porquê de que aços nessa categoria ou próximo dele são o ideal para facão, que é uma ferramenta que corta por impacto, tá? Então, gente, eu acho que era isso por esse vídeo. Vocês desculpem o desabafo, mas tem hora que a gente cansa de ouvir e ver bobagem, e eu não vou dizer que é obrigação, ninguém tem obrigação de corrigir a bobagem de ninguém, mas se ninguém fala nada contra, igual eu, por exemplo, eu jamais vou fazer um comentário no canal de uma pessoa dessa, não, de jeito nenhum. Primeiro, que não tem ponto fazer um comentário desse. Segundo, que é tanta gente achando o cara o bambambam, que vão lá só para desancar o comentário que você fez em contrário.
né? Mas quando, no meu caso, eu tive essa oportunidade de falar isso, se eu conseguir, vamos dizer, abrir os olhos de 10 pessoas, já vão ser 10 pessoas além de mim, que quando virem um sujeito falando uma bobagem dessa, vão rir e pensar consigo mesmo, nossa senhora, e tem gente que vai atrás desse tipo de figura. Eu entendo, eu não estou culpando quem acha que o cara sabe. Por quê? Porque a totalidade, provavelmente, dos seguidores sabem ainda menos que ele. Por isso acham que eles sabem muito. Mas como eu tenho cuidado, isso eu quase nunca só vejo um vídeo. Eu sempre procuro ler os comentários. É lógico, quando tem 5.000 comentários, não vou ler os 5.000. Mas eu procuro separar por relevância, e procuro ver os mais interessantes. Às vezes a gente vê alguns amigos desses canais fazendo as correções, ou não tem respostas, ou tem respostas mal educadas de quem fez o vídeo. Na maioria das vezes não tem resposta, mas os caras apontam com toda educação, com todo cuidado, olha, tal coisa que você falou não é bem assim, ou o que você falou foge da realidade, e não recebem resposta. E o pior, são criticados pelos fanboys daquele cara. Isso é que é o pior. Ou seja, um sujeito que nada sabe criticando alguém que fez uma crítica construtiva. Esse é um dos motivos de eu jamais comentar, ou quase nunca comento em vídeo de ninguém, a não ser quando eu acho pertinente elogiar, igual eu já vi em alguns vídeos, que não tem um reconhecimento, e eu procuro incentivar o sujeito, porque o cara faz um serviço de primeira e tem pouca visualização, tem pouco reconhecimento, e eu, como gosto de lâmina, eu reconheço quando um cara está fazendo um serviço legal e propiciando informação para nós que gostamos de informação mais acurada e mais detalhada, nem que seja no desempenho da lâmina. Tem um cara do Vietnã ou Tailândia, não sei, é lá do Sudeste Asiático, que ele faz uns testes com coco. Gente, é impressionante o que a gente consegue extrair dos testes que ele faz, mesmo não entendendo nada do que ele fala. Eu procurei deixar um comentário de incentivo, porque eram poucas visualizações, e eu acho que a gente tem que incentivar essas pessoas que disponibilizam o tempo delas, o dinheiro e tal, para levar alguma informação. Então, nesses casos, eu procuro deixar um comentário. Se eu não tiver um comentário favorável a fazer, eu não faço comentário, tá? Mas, nesse caso desse vídeo aqui, tem hora que a gente, sinceramente, tem hora que a gente cansa de ouvir bobagem, tá, gente? E não são só essas pessoas, não. Tem gente gabaritada, tá, do meio de cutelaria, que faz um excepcional trabalho como cuteleiro. Não estou entrando no mérito disso, mas que eu já vi também fazer uns comentários que são cada pérola em termos de metalurgia. Óbvio que eu não vou citar nome, porque eu não estou aqui para denegrir ninguém, até porque o trabalho deles como cuteleiro é fora de série, mas fazem, e aí entra naquela parte que eu falei. Um sujeito que merece o respeito pelo trabalho que faz, desinforma quando quer comentar sobre a área dele. É isso que eu não entendo. Gustavo, estudar um pouco, quer fazer um comentário? Estuda um pouquinho mais. Não fala bobagem, não. Cabral, mas ele falou bobagem por causa de carbeto. Sim, foi. Mas foi bobagem. Tá? Então, quer dizer, o cara é um cuteleiro de primeira. Para mim, nunca tive um trabalho dele em mãos, mas pelos que eu já vi, tá? Não deixa nada a desejar em cuteleiros mundialmente famosos, mas falou bobagem sim, não uma vez só, algumas vezes. E esse tipo de informação é a mais perigosa, porque vem de uma pessoa que tem credibilidade como cuteleiro, e aí o pessoal passa a pensar o quê? Olha, se ele é cuteleiro, ele entende muito de metalurgia.
Se ele faz um comentário de metalurgia, ele está fazendo um comentário correto? Quem dera fosse verdade, viu, gente? Quem dera fosse verdade. E ó, isso não vale só para essa área não, viu? Já cansei de ir em palestra de doutor não sei o quê, em doutor de basicamente agropecuária e agronomia. Os chamados doutores falarem bobagem, a hora que a gente aperta ele nos questionamentos, aí ficam bravos com a gente, porque eles acham que vão pegar uma plateia que ninguém entende nada, eles podem falar o que bem entender, como tem um título por trás, vai ficar todo mundo no Só que quando algum daqueles que eles acham que não sabiam nada, começa a fazer pergunta técnica e apertar o santo deles, aí a coisa desanda. Mas vamos deixar isso para lá. Vou deixar na descrição do vídeo o canal do YouTube com os vídeos reupados do NOS4. Os amigos vão se divertir. Façam o seguinte, estourem pipoca ou preparem um tira-gosto para quem gosta de uma cervejinha. Quem não bebe, prepare uma pipoca, um salgadinho e tal, um suco de laranja, uma Coca-Cola, porque é diversão garantida, tá? Ainda mais nesse período de pandemia, quando não tem muita coisa disponível para diversão na televisão, que os esportes estão basicamente parados. Então, eu garanto que os amigos vão ter diversão garantida. E vou deixar o link para o teste que não está nesse canal, que é o que eu considero mais impactante, que é um dos motivos que me levou a fechar a compra do Cold Steel, tá? Que é o teste do Cold Steel Kukri Machete. Acho que era isso por esse vídeo. Vocês desculpem a ranzinzice, né? Isso é coisa de velho mesmo, tá? Mas é isso, um abraço a todos. Permaneçam em segurança na medida do possível. Tomem as medidas de segurança que lhes forem possíveis, tá? E tomara que todos vocês e todos os seus entes queridos permaneçam com saúde até a gente ter uma vacina, que é o que vai resolver o problema dessa pandemia, tá? Um abraço a todos.